Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Bate-Pop especial, versão Pocket, aqui na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na etapa regional. E hoje a gente recebe a Ingrid Sateré Maué, uma ativista, bióloga, professora em matemática, representante da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. A Ingrid está aqui participando do evento, vem falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência que está tendo aqui, perspectivas, o que está achando dessa discussão, Ingrid? Então, uma discussão muito importante, né? Primeiro, agradecer o espaço. Uma discussão super importante num país onde a gente vê as necessidades de se investir mais em ciência, né? Da gente ter o aproveitamento de tantas pessoas que produzem ciências em todos os espaços, não só na universidade. E a inovação para a gente superar os desafios que são colocados, principalmente quando a gente está falando de emergência climática, né, onde a gente está abordando e lutando para a gente poder ter justiça climática. Então, a gente, enquanto movimentos sociais aqui, a gente enxerga uma porta se abrindo para que a gente possa trazer a nossa perspectiva de fazer ciência. E uma coisa muito importante você tem participado do GT1, né? Recuperação, expansão e consolidação da ciência. E uma pauta muito importante quando fala de ciência e povos originários, tradicionais. E uma coisa que eu gostaria de saber, pessoalmente, também é uma curiosidade, o que é ciência ancestral? Então, quando a gente fala de ciência ancestral, a gente está falando das mesmas ciências que a gente tem aqui, porém fazendo o reconhecimento que ela não começa por uma educação ocidental. Ela começa por uma estrutura e por toda uma projeção, por todo um trabalho que já era feito por os nossos antepassados, que eram indígenas e que contribuíram para todo esse conhecimento que foi adquirido principalmente pelos colonizadores, e que, infelizmente, não deram o reconhecimento, né? Então, a gente reconhece essa ciência ancestral pelo modo de agricultura que a gente já vinha fazendo, que hoje se dá o nome como agroecologia, né? Mas os nossos medicamentos, que são extraídos das plantas, da floresta, né? Então, todo esse é uma ciência e um conhecimento ancestral. E né, a gente espera muito que esse conhecimento ancestral ele seja reconhecido para nós enquanto parte dessa sociedade, né, enquanto povos indígenas. Então, nós, enquanto povos indígenas, temos sim nos empenhado em aprender a ler português, a falar português, a ter títulos nas universidades, porém, isso não é mais importante para nós. O mais importante é continuar se entendendo como parte do meio ambiente, entender que quando a gente destrói o meio ambiente, a gente está destruindo o nosso corpo-território e a gente precisa de uma unidade de todos os setores para que, de fato, a gente possa caminhar junto a uma ciência a que está colocada hoje, mas uma ciência ancestral que respeite o meio ambiente como o nosso corpo. E aí a gente tem trabalhado muito nessa questão de restauração, recuperação dos biomas, né? Aqui a gente está no bioma Mata Atlântica, é importante a gente entender que é o bioma mais devastado durante esses 524 anos. Hoje, nós temos apenas 12,5% da mata original, né, das nossas florestas originais, mas a gente já tem estudos científicos que mostram que é possível recuperar, gerando renda, gerando emprego. Né? Então, hoje, se a gente se propor a fazer um estudo já que tem plantação de recuperação desses territórios devastados e transformar o desmatador em recuperador, a gente pode gerar até 2 milhões de empregos. Né? Então, a gente tem que caminhar com ciência, tecnologia e inovação, pensando na economia, na geração de empregos, para que a gente possa atender às necessidades de toda a sociedade. E continuando um pouquinho falando sobre isso, eu particularmente vejo muito em debates pautados como esse da Conferência de Justiça, Sustentabilidade e Desenvolvimento Social, fala-se, tem espaços nas falas, a importância da ciência dos povos originários, do reconhecimento, mas muito mais como objeto de estudo do que o protagonista. Inclusive, era uma coisa que estava sendo debatida no GT4.
E eu gostaria de saber, da sua perspectiva, aqui no evento, não sei se você tenha participado das outras fases, mas como que tem sido isso? Se esse debate da conferência tem recebido com força suficiente, com abrangência suficiente, a pauta de povos originários, de ciência ancestral, e também o que vocês colocam está sendo reconhecido e valorizado, a colocação que não venha que venha pautado por vocês e não sobre vocês. Isso é uma preocupação muito grande, né? E a gente tenta fazer um reflorestamento de mentes mesmo dos universitários quando tem reproduzido, né, essas ações de sempre utilizar povos indígenas como objeto de pesquisa. Nós não somos objeto de pesquisa, primeiro nós não somos um objeto, né? E nós nos colocamos hoje apenas, grande parte dos povos indígenas, a fazer parte como um coautor desse processo, né? Então, a gente tem feito essas discussões nos GTs de educação, no movimento indígena, para que a gente possa, sim, estar contribuindo com esses estudantes, mas para que a gente possa fazer essa reeducação, realmente, né? E aqui no evento, eu vi muitas pessoas dispostas a entenderem, a compreenderem isso, mas uma coisa me chamou a atenção, que me preocupou bastante, foi quando alguém colocou uma proposta, né, de intitular indígenas, mulheres, LGBTs. Teve essa preocupação, né, de colocar realmente os nomes para a gente ficar com visibilidade, né, entender cada um as demandas que tem, né, porque são diferentes. E aí alguém, né, veio e falou, não, vamos usar o nome subrepresentados. Eu não sou uma pessoa subrepresentada. Há muito tempo a gente tem autonomia, a gente tem representatividade e eu posso falar por mim, né? Então, eu não sou uma pessoa subrepresentada, eu posso me representar. A gente já acabou, né, com essa tutela há muitos anos e as pessoas precisam entender isso. E aí, para finalizar essa fala, as pessoas precisam entender que o problema não é... As pessoas brancas, elas não são nossas inimigas. Elas devem ser nossas aliadas. Porque a gente está realmente, né, num planeta onde todos estão sendo atingidos por todos, né, os males que a gente está vendo com a emergência climática. Só que se a gente não entender isso, e que eu vejo um grande problema que é trazido pela branquitude, que não abre mão dos seus privilégios e que só pensa no lucro acima de qualquer vida, é essa a disputa que a gente vem fazer aqui também nesse encontro, né? Então, a gente vem fazer essa disputa de narrativa, mas também uma disputa de mentes e corações, que a gente acredita que é possível, sim, reflorestar. Mas o óbvio sempre precisa ser dito. Sim, sim, é verdade. Ingrid, falando um pouquinho para expandir esse debate, você como uma representante, né? Eu vou dizer o nome da associação de novo, porque quando eu disse eu falei muito rápido, ou eu atropelei, acho que não dei a ênfase necessária. Você é representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que tem uma pegada... Me corrija se eu estiver errada, se eu estiver falando coisas que não são ali verdadeiras o suficiente, mas que tem uma pegada muito de discutir o feminino nessas questões e aí na questão científica, de trazer ali o protagonismo das mulheres na ciência. É uma dificuldade maior trazer o feminino para a ciência, sendo indígena, colocar essas coisas juntas. Você encontra uma dificuldade maior para avançar nesse debate? Como tem sido? Num país, num mundo, né, patriarcal e machista, sempre ser mulher é uma dificuldade, né? E quando a gente fala em mulher indígena, é muito pior, né? Porque a gente ainda enfrenta o pensamento de que nós não somos capazes, a gente precisa provar 2, 3 vezes, né? E mesmo com todos os títulos que você tenha, mesmo assim, né, enquanto você reforça essa identidade de mulher originária, mulher indígena, a gente sempre tem essa describilidade, sempre tem essa invisibilidade, né? Então, é muito difícil. Mas hoje, né, enquanto mulheres, enquanto povos indígenas, nós ocupamos diversos lugares, né? Ocupamos lugares enquanto advogadas, hoje ocupamos lugares no Tribunal Superior Eleitoral, no Congresso Nacional, professores, médicas, né? Então, antropólogas, temos uma associação de antropólogas indígenas.
Então, a gente está em diversos lugares, né? A gente tem, por exemplo, os médicas formadas pela Universidade Federal do Paraná, aqui, né? Que é a Querechu, que hoje trabalha, é uma cardiologista, incrível, super reconhecida. Mas a gente tem outros diversos, né? Que estão se formando fora do país também. Então, o que a gente espera no nosso país, aqui falando de Brasil, é que haja esse reconhecimento, porque os debates que nós fazemos, essa perspectiva que nós fazemos, é na construção de cidades, não apenas pela preservação dos territórios, mas comprovadamente, né, no relatório da ONU que saiu, enquanto nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial, nós protegemos 82% da biodiversidade do planeta. Então, 95%, matematicamente, está fazendo um desserviço de destruir, né? Enquanto nós, com toda a precariedade, com toda a invisibilidade, com toda essa perseguição, porque a gente fala de perseguição, a gente fala de desassistência do poder público, a gente faz muito mais, né? Então, a gente tem muito a ser reconhecido, a gente pode contribuir muito mais, e a gente precisa reescrever a nossa história, porque esse Brasil, ele é uma invenção dos colonizadores. Nós cuidamos dos invasores quando eles chegaram aqui debilitados, fedidos, com doença, e nós cuidamos dessas pessoas e, infelizmente, recebemos em troca o genocídio, né? Mas ainda somos 305 povos no Brasil, falantes de 274 línguas, e temos avançado, né? Temos avançado na questão, quando a gente fala de visibilidade, quando conseguimos alterar e reconhecer que a palavra correta e adequada, quando se vai falar de povos indígenas, é indígena, né? A gente não pede para que as pessoas não reproduzam mais a palavra tribo, e sim povo, né? Porque são palavras pejorativas, que não reconhecem as nossas particularidades, as nossas diferenças, e reforçam o racismo, que, infelizmente, tem só aumentado no nosso país. Sim, claro. E antes da gente encerrar, você teria alguma recomendação para estender essa nossa discussão para os nossos telespectadores que estão aqui assistindo ou ouvindo a gente, possam também, para se educar, para refletir, para pensar, para também recomendar para outras pessoas? Pode ser audiovisual, literário, qualquer coisa nesse sentido? Certo. Eu vou fazer uma recomendação que há poucos dias, né, saiu, acho que foi no dia 15, agora de abril, que foi o Falas da Terra, a 3ª edição, né, que saiu, está disponível. A gente tem Guerras do Brasil também, que está disponível, né, Netflix, aí tem 3 edições também. E também um livro que é Descolonizando Afetos, que é da Geni Nunes, que é nossa doutora em psicologia, né, e antropologia, e que é a nossa querida irmã Guarani, que traz uma visão realmente mais próxima do que era nós, povos indígenas, antes desse contato com a colonização, e que afetou não só de forma geral a sociedade, mas que principalmente nós, enquanto indígenas, também estamos nesse processo de reflorestar mentes e corações, mas entendemos que precisamos avançar além da nossa sociedade, né? Porque para a gente avançar, a gente não avança de forma individual, a gente avança de forma coletiva. E para isso a gente precisa de todas e todos. Isso, muito obrigada pela sua participação. Já fiquei anotando aqui, Descolonizando Afetos, parece uma obra muito legal, já tinha ouvido antes. Muito obrigada pela sua participação, Ingrid, muito obrigada a vocês que assistiram a gente, que nos ouviram, a toda a produção, a equipe. E esse foi mais um Bate-Pop na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente fica por aqui, até mais!